Boa noite, internautas do Diário do Sertão, a TV online da Paraíba, especialmente do Sertão. Hoje, quarta-feira, temos um convidado mais que especial. Trata-se do engenheiro, também advogado, Saulo Péricles Broco Pires Ferreira, que está aqui ao meu lado. Boa noite, obrigada pela presença. E tenho muito orgulho em recebê-lo, em especial pela sua mãe, que vamos tratar posteriormente. Então, boa noite. Boa noite, eu agradeço, em nome inclusive da família e dela também, de todos. E de toda a sociedade, porque minha mãe, minha família, meus pais são ambos cajazeirenses, ambos da família Rolim, Cartacho, agora Pires e etc, certo? Mas a gente a gente faz parte eu nasci aqui, vivi aqui, criei minha família aqui. Agora alguns filhos até conseguem residir aqui. Então, cajazeirense, Pepé, como mais conhecido, né, intimamente, já convido a ficar mais confortável para a gente contar a longa conversa. Ah, que ótimo. Pepé Pires Ferreira, de onde surgiu o apelido? Esse apelido é um apelido herdado, certo? Meu nome era para ser Péricles, certo? Aí, por alguns motivos, assim, que não seria muito longo explicar, né? Chegaram e foram fazer um nome de santo, aí ficou Saulo Péricles, né? Depois se descobriu que Saulo não era nem santo, era o nome de Paulo antes de ser convertido. Mas, como Péricles era meu tio era Péricles e o apelido dele era Pepé, o irmão de minha mãe. Então, eu herdei o apelido do tio. Então, Saulo, fica à vontade para conhecermos a sua vida, o seu outro lado, né? Todo mundo sabe, ele é engenheiro, né? Tem o título de advogado, porém não exerce, então tudo isso a gente quer saber. Então, vamos começar do início da sua vida, já que começou na cidade de Cajazeiras, então vamos ao início. Certo. Vamos começar pelo... Pode ficar à vontade. Não, tranquilo. Nasci em Cajazeiras, e minha mãe e meu pai, eu sou o segundo filho, né? Eu tenho uma irmã chamada Jane, ela mora em Brasília, arquiteta. O que mais? Aí pronto, aí tem meus pais, Dr. Valdemar, Dona Iris, a gente Seu pai, meu médico? pai, médico, que é o nome do Hemocentro, né? E minha mãe, Valdemar Pires Ferreira. E sua mãe, a teatróloga, radialista, etc, né? Nome completo, Iraclis Brocos Pires, a famosa Ica Pires, a qual foi homenageado com o nome do teatro. Que esperamos que seja concluído, né? Não fica uma obra inacabada. Vai tudo continuar, só o teatro que vai mudar, não é? Aumentar e tal, né? Agora, o teatro era bem bonitinho. Assim, aqui em Cajazeiras tem um negócio interessante. Quando você nasceu já existia, não é? O quê? Já existia o teatro, tudo isso já estava ali, não. Então vamos voltar. Primeiro, Pepé, tem irmãos? Tem. Eu tenho uma irmã, que é Jeane, né? E eu tenho um irmão por parte de pai, que é Valdemar Neto, do segundo casamento de meu pai, certo? Sua mãe morreu jovem, não é? Minha mãe morreu com 46 anos, acidente, né? A família Matos, muitas vezes, morre de acidente. Sua mãe é da família Matos Rolim? Matos Rolim. Ela é neta do Coronel Matos, certo? Neta do Coronel Matos. A famosa Rua da Feira, né? A Rua da Feira da Fruta. A Rua da Feira da Fruta. O Coronel Matos foi assim, seu avô ou bisavô? Meu bisavô. Foi a figura mais exponencial que teve. Da Ica Pires. Foi a figura mais exponencial. A gente pode achar que assim, foi a grande figura exponencial de Cajazeiras. Fundadores, né? Não, ele era... Não, ele assim, nem de Cajazeiras, ele era de Lavras, né? Mas aqui ele fez o bairro Santa Cecília, era a usina Santa Cecília. A usina Santa Cecília foi a primeira usina que fez uma coisa que era beneficiar o caroço de algodão, né? Porque antigamente o pessoal descaroçava, tirava o caroço que a gente chama de pluma, né? Que faz a roupa, certo? Então esse caroço era utilizado para tapar buraco, para outras coisas. Então meu avô, Adriano Brocos, ele era engenheiro do IFOX, que veio fazer
estrada que saía de Teresina até João Pessoa. Quando passou por aqui, aí resolveu ficar aqui, casou-se com uma das filhas do Coronel Matos, certo? E visto esse desperdício desse produto, né, do caroço de algodão, eles fizeram uma usina de beneficiamento de algodão e uma fábrica de óleo, certo? Então eles fizeram a usina Santa Cecília. Então já começou uma Então, história das indústrias, pois é, não é? 1920, Não foi fundador não, mas ajudou no desenvolvimento. 1923 foram produzidos os primeiros fatos, e eles ficaram muito, certo? Que tinha a ferrovia, que era o fim de linha da ferrovia era aqui próximo, aqui próximo. Então eles tinham condição eles exportavam torta de caroço de algodão para a Alemanha. O Banco do Brasil veio aqui por conta desse pessoal. Tinha Cassex, tinha caixa de exportação, tinha um monte de coisa aqui. Isso aí na década de 30. Aí na década de 30, certo? Isso aí é mais ou menos a família Matos. Tinha esse negócio. Joaquim Matos era o cara, era o cara. A pessoa, o industrial mais conhecido. Assim, quando ele faleceu, aos 70 anos, ele morreu atropelado no Rio de Janeiro, ele tinha ido buscar uma carta patente para fundar um banco. Era coisa assim. Trouxe grandes coisas. Aí certo, quer dizer, que foi em 1940, né? Foi o enterrão da época, certo? Isso aí foi o Joaquim Matos, que era Deu uma alavancada, não é? Também. Ele era um cara muito progressista, muito... Esse seu bisavô. Esse é o né? bisavô. E a história da sua família? Aí tem Sua mãe, seu pai e seus irmãos. Como era a vida? Tranquilo. A minha família, família não. Vocês viram muitas coisas mudarem em Cajazeiras? Não, Cajazeiras modificou e se modificou muito. Porque antigamente Cajazeiras era baseado na agropecuária. Antigamente Cajazeiras era uma cidade, assim, que ela vivia da... Sua mãe, como radialista, ela acompanhou bem, né, nessas mudanças e às vezes até praticamente interferia desde em o algumas começo. delas? Algumas coisas, assim, as coisas assim que minha mãe fazia era o seguinte, quando tinha uma coisa para vir para cá, ela se engajava. Se engajava podia ser qualquer coisa que... Vamos trazer alguma... Por exemplo, a estrada vinha para Cajazeiras, São João do Rio do Peixe, Cajazeiras. Então, Antônio Mariz, segundo ela, né? Certo? Antônio Mariz conseguiu que não viesse a BR para Cajazeiras, fosse o que tem hoje para Marisópolis, né? Certo? Então como ela era muito amiga do sucessor de João Agripino, que era Hernando Sátrio, então vamos fazer a estrada estadual de São João do Peixe para Cajazeiras, que foi feito. Aí certo? Nós tivemos essa... Ela tinha muitos amigos de influentes políticos, mas porém na política nunca se envolveu. Aí ela estava começando a querer se envolver quando, infelizmente, morreu. Ela era muito amiga, muito amiga. As pessoas que ela era relacionada... Grande nome, não é? A pessoa que ela era muito relacionada eram Epitácio, Hélio Tavares e Wilson Braga. Esses três eram... Ela se envolvia completamente, fazia e levava à frente, assim, tipo, assim, por exemplo, o pessoal fazia um comício. Então ela deixava o comício todo preparado, o pessoal vinha só para fazer os discursos, já estava o povo regimentado, já estava todo mundo, essa parte da política, ela que foi assim, por exemplo, o teatro foi uma coisa, quando o Wilson Braga foi governador, então o pessoal tinha outros nomes para botar. Então o nome do teatro veio a partir do governo do Wilson Braga? O Wilson Braga disse, eu quero homenagear minha amiga com o nome do teatro. Disse, não, mas tem outros nomes? Não. Ou Íris ou não tem teatro. Ou esse ou nada. Ou esse ou nada. Então, era uma reforma que se fazia no Monsenhor Milanês, então a reforma foi o teatro. Certo? Mas isso aí foi a parte do teatro, porque quando ela chegou em Cajazeiras, quando ela casou em 53, então doutor Idelbrando Assis era o diretor do TAC, Teatro Amador de Cajazeiras, e foi eleito deputado estadual.
Então ela assumiu a direção do TAC. Então fez e botou o movimento. Já existia o teatro Já ou existia. o teatro foi construído com Não. O teatro foi construído bem depois. Existia o grupo de um teatro. grupo de teatro? O pessoal se apresentava no tênis clube ou no Apolo 11, ou posteriormente. Primeiro era no tênis clube. Eles faziam um palco, armavam-se um palco e se apresentavam. Mas não deixava de acontecer, né? Não, tinham outros grupos por exemplo, tinham apresentações que hoje é o CDL, o Grêmio Artístico, tinha outros palcos, certo, aqui. E tinha todo o movimento teatral, tinha o TAC, tinha o METAC, o Grupo TAC, tinha o teatro naquele Aí ganhou esse espaço. Então, posteriormente, depois que minha mãe morreu em 79, em 80, quando o Wilson Braga foi o governador, ele foi o governador acho que em 82. Então, em 85, 86, eu não me lembro, eu sei, quem inaugurou fui eu, mas não me lembro o ano. Então, inaugurou-se o teatro foi Iracle Pires. Isso aí foi uma homenagem de Wilson Braga, a amiga dele. Presente. Pois é, um presente póstumo dele. Aí, pronto, isso aí era. Então, o pessoal fazia, por exemplo, quando foi desativada o ramal ferroviário aqui, o pessoal fez muito movimento para ver se não se desativava, não sei o que, mas não teve jeito. Sempre mudanças causam Certo. polêmicas, não é? Pois é, era. Eu li sobre alguma coisa assim, a prefeitura, quando foi mudar de local, ela também, né, deu sua opinião, mas que depois deu certo, a prefeitura onde estava, que ela gostou da telecomunicação que chegou em Cajazeiras. Ah, pois é, a prefeitura, a gente morava em frente à prefeitura antiga. A gente morava. Que é onde era a Telemar Onde hoje é o IPEP. É IPEP. Negócio é o IPEP, negócio é o centro, o INPS da Paraíba, que se aposenta e faz, é ali, na Padre Rolim. Então a gente morava em frente. Então tinha a prefeitura antiga e tal, que inclusive Ariano visitou, que achava que aquilo ali devia ser um museu, etc. Mas eles chegaram e fizeram não, tem que ter a TELPA. Aí o pessoal aqui, assim, é uma coisa que eu acho, uma coisa. Por exemplo, o correio, eu vi um correio lá vi um correio que igualzinho, não precisava, podiam fazer um outro correio no outro prédio e aquele prédio servir para. Mas aqui que tem uma tradição de manchar os prédios construídos no mesmo lugar. Pois é, são duas despesas, uma para desmanchar e outra para reconstruir. Certo? Então, mas ali foi uma Cajazeiras ficou ligado ao mundo, a gente conseguimos falar até fazer ligação internacional. Quando eu fui morar nos Estados Unidos em 1974, eu ainda fiz, era meio ruim, tinha uma chuva mas você ouvia e falava. Mas isso aí, graças a essas inovações que tem. As mudanças trazem também progresso, não é? Pois é. Então, assim, sua mãe morreu, você era muito jovem, né? Não, eu tinha 23. Eu fazia engenharia. Mas jovem também ela seria hoje, ainda estivesse viva, dia 15 de janeiro, faria 82 anos. 82. Estaria aqui contando toda a história também, né? Com certeza. Ainda muito jovem. Com certeza. E ela queria já se candidatar a vereadora na época, né? Já tinha uma coisa. Já tinha uma intenção. Já tinha uma intenção, infelizmente. Mas é a vida, né? E ficou conhecida como a Dama da Cultura por conta do teatro. Pronto. Não só o teatro, era o seguinte, é que quando chegava qualquer coisa assim, aí... Ela estava sempre envolvida, aí né? Ela, eventos, assim, vamos dizer, Clube das Mães, aí ela se envolvia em Clube das Mães. Assim, o hospital regional está com... os lençóis estão ruins, assim, essas coisas. Então vamos fazer uma campanha de recolher garrafa aqui para revender, para comprar para isso aí. Ela era a voz do povo, não é? Pois é, também fazia e acontecia, né? O hospital infantil, ela, Júlia, etc., foi muita luta. A Universidade Federal da Paraíba, não foi ela, claro que não, entendeu? Padre Gualberto, Zé Antônio, pessoal, mas foi uma guerra. Pronto, foi parecida com a guerra da medicina, do curso de medicina. Para vir a Universidade Federal para cá. Ela estava inclusa nesse. E nesse negócio ela entrava. Luta.
sempre. E Pepe hoje, ele teme pela agora a nova construção do Teatro ICA? Não, assim, Como que você vê? Você já viu o projeto, já conhece o Vi o resultado? projeto é um projeto interessante, é um projeto adequado, é um projeto que tem as saídas de Não tem por que emergência, haver receio, não vai né? ser boate kiss, entendeu? Não vai ser uma boate kiss, tem as duas saídas de emergência, isso E aí, precisava uma das ser coisas. aproveitado todo aquele espaço. Um espaço perdido. Vai ter como é, né? Não tinha camarim, não tinha alojamento para atores, não tinha, isso aí melhorou, assim, é a única coisa que a gente pode lamentar, que isso aí, eu disse, inclusive ao próprio governador, disse, faça o teatro no outro canto, não, nós vamos só fazer não, Périx, nós vamos fazer Você queria que uma tivesse reforma. mudado de local? Não, fazia outro teatro em outro lugar e deixava aquele. Sim, 2. Não, o senhor vai demolir o teatro? Não, nós vamos fazer só. Mas não terminou. Mas isso aí é do Estado. As coisas do Estado são assim. São, elas. Mas é um benefício para a cidade, de qualquer forma. É um benefício da cidade. Mas o Estado é assim. A lei de licitação, isso aí eu sei porque. Você não pode construir outro teatro tendo um teatro, entendeu? É meio. É meio. Não é insano, é uma coisa assim meio. Meio. Você não é meio. As leis de licitações, etc., é uma coisa meio descompassada com bom senso. É um pouco descompassada. Mas você tem que fazer assim. Que é que se. Estou até tomando tempo demais. Tem uma coisa assim. Vamos fazer uma ponte entre Cajazeiras e Souza, né? Então, fazendo todos os documentos, as licitações, pegando as pessoas, etc, 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 se faz a ponte. Agora, que não existe nenhum rio entre Cajazeiras e Souza, isso aí não vem. Vou falar em ponto. Você acredita nessa duplicação de Cajazeiras a João Pessoa? Sua mãe, eu acho que ela lutaria por essa causa. Eu não alcançarei, meus filhos talvez. Será que vai ver? Meus filhos talvez. Olha, a grande coisa que a gente deveria estar aqui lutando para isso foi uma coisa que Dilma Rousseff vetou, que era a ferrovia do Ceará até João Pessoa. E isso era que a gente devia estar lutando e atrás dos políticos. O Ceará ainda usa muito trem, não é? Porque tem a Transnordestina e tem um ramal da Transnordestina que era para Paraíba. Foi até um projeto do senador Vital do Rego, que é ministro e foi vetado. Mas, veja bem, enquanto o que se leva de caminhão, o trem, ele leva 30 vagões e gasta 4 litros de óleo diesel por quilômetro, com 30 vagões. Agora, para ver a mesma coisa para o caminhão, se gasta 80. Então, o frete se tornaria muito mais barato, certo? E serviria toda a Paraíba. E além de servir toda a Paraíba, deveria ir até Cabedelo, certo? Mas quero que a gente deveria estar numa espécie de uma luta. Acho que era mais viável uma ferrovia do que a rodoviária, Sempre foi. o percurso em estrada? Sempre foi. Sempre foi. É mais barato. Percurso de estrada. E o próprio trem? Um trem-bala, por exemplo, ele não é caro? Não é o trem-bala, é um trem e aí, de carga. E para vir esse trem agora? É um trem de carga, não é um bala não. A gente quer transporte. Assim, Transporte, as pessoas pensam carga em barata. rapidez, né, em chegar ao seu destino o mais rápido. Não é passageiro, é carga barata. É você ter uma carga barata. Então é para transporte de mercadorias. Para transporte de mercadoria. Então, por falar em transporte em gente, acredita no aeroporto? É outra coisa. Quem está mais difícil, a duplicação até João Pessoa ou o aeroporto? A duplicação, com certeza. Mas a duplicação, primeiro, talvez ela não tenha tráfego, não sei se eu não sou engenheiro de tráfego, não sei. Talvez não tenha tráfego suficiente. Por exemplo, Campina Grande, com certeza. João Pessoa, Recife, com certeza, certo? Eu não sei se, principalmente por conta que são de Campina Grande para cá, são 560 quilômetros, certo? Agora, se a gente tivesse, tô só assim, ela tivesse uma ferrovia,
iria melhorar a coisa para cargas. Então, as Diminuiria cargas, os caminhões o nas frete, estradas? diminuiria o frete, diminuiria. Você trazer uma coisa de Mato Grosso para cá, de caminhão, é 20 reais, é 30 centavos. E a mesma mercadoria, arroz, que a gente importa arroz, importa feijão. Essa mesma mercadoria, por transporte ferroviário, ela é menos da metade do preço. Então, é por isso que eu acho que é o que a gente devia estar. E o aeroporto é o seguinte, Zé Maranhão fez a pista, né? Mas não fez as áreas de escape, não fez o balizamento, não fez tudo isso, né? Era a característica dele. O hospital, por exemplo, eu fui do Conselho Municipal de Saúde, nós aprovamos quase 400 mil reais com verbos municipais, tirando daqui, no tempo que era Carlos, Adjamilton, esse pessoal, para nós concluímos o hospital regional como sendo de Cajazeiras, porque foi inacabado. Uma pista que eu já vi, ela precisa de 100 metros aos lados, são as áreas de escape, né? E 200 ou 300 metros nas cabeceiras. Para o avião, quando ele pousar, se terminar a pista, ele ter alguma coisa. Por exemplo, o avião pousa e sai, tem um buraco, aí morre todo mundo, né? Certo? No caso, teria que ter todas essas obras complementares. Aí não só foi feita a pista, o asfalto, a pista de asfalto até. E é uma coisa que viabilizaria, inclusive, essas nossas universidades. Você não pode trazer um professor de renome para cá, ele não vai vir de carro. Ele não vai vir de carro de Recife para cá. É verdade. Ele não vai vir de carro de Recife para cá. Dizer que não existe tráfico de gente, a gente se compra pela internet. Você chega, você tem uma passagem de avião. Aí você vai na internet. É Juazeiro ou Campinas? Se for Campinas mais barato, você vai para Campinas. Se for para Juazeiro mais barato, você vai para Juazeiro. Se tivesse um aeroporto aqui em Cajazeiras, o pessoal de lá iria para Cajazeiras e a passagem fosse barata. Ou com qualquer lugar, São João do Rio do Peixe, qualquer lugar que a passagem for. O pessoal vai tendo terminal, tendo aeroporto, tendo voo, se vai. Em Juazeiro, pelas últimas, se baixam 24 voos por mês. Por que Cajazeiras não podia baixar 3 ou 4 ou 5? Isso aí, por exemplo, a gente perdemos já a oportunidade, mas talvez se tivesse aeroporto aqui, a gente podia ter chamado um Ariano Suassuna para dar uma palestra aqui, que infelizmente nós não podemos mais. Pepé Pires Ferreira. Conversamos pequena porcentagem sobre o seu pessoal e muito mais sobre os serviços de Cajazeiras e sobre os projetos e sobre o progresso da cidade. Eu não sou importante. Mas isso também faz parte da história da sua família, não é? Também. Isso aí a gente... Mas vamos conversar. Após o intervalo comercial, vamos querer saber um pouco mais sobre Pepé. Daqui a pouco voltamos. O maior sucesso de 2014. O Black Fiado renova-se em 2015. Red Fiado. A liquidação anual de estoque do Armazém Paraíba. Tem geladeira duplex por R$ 811,99. A TV de 32 é Philips, fica por R$ 779. E o Samsung Galaxy é apenas R$ 199. É só R$ 199. É a liquidação anual do Armazém Paraíba. É o Red Fiado. E é só esta semana. Se alguém tem algo a dizer... Rapidinho. A noiva é uma pessoa informada, mas o noivo aí disse que não vai dar pra assinar a Claro TV, que ele tem outras prioridades. Ô, Totô, quer casar sem Claro TV? Claro TV, som e imagem em alta definição, com pausa e gravação em mais de 90 canais, a partir de R$ 39,90 por mês. Patrícia é pecado? É vacilo mesmo, né? Claro TV, você por dentro. Atenção Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido.
TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltando com seu interview dessa quarta-feira, hoje conhecendo o engenheiro Saulo Péricles Brocos Pires Ferreira, o Pepé Pires Ferreira. E esse Brocos, Pepé, veio de onde? De Adriano Brocos, que era filho de um pintor espanhol da Escola Nacional de Belas Artes, Modesto Brocos. Que ele era assim da terra daquele povo ali, sem a gente dizer, né? Mas o irmão dele foi professor de Picasso. Mas aí não... Então, um engenheiro na família. Então, ele veio para o Brasil, casou e teve um filho, certo? Que formou-se em engenharia civil, e veio com a construção da estrada, que era de Teresina até João Pessoa. Aí veio para cá. Qual a relação dele com a torre da catedral? Ele foi quem fez, foi o projetista. Desenho? Foi o projetista, foi o engenheiro que fez os cálculos da torre, os cálculos estruturais. Forte, não é? Graças a Deus. Influente. Graças a Deus. Foi ele que fez os cálculos da catedral, do antigo hospital regional, o Bradesco e outros. Ele era o engenheiro da arquiteturas hoje até tombadas, né? Que não se podem mexer.
infelizmente, preservadas. Né, a minha opinião é a seguinte, é que esse tombamento de Cajazeiras é excessivo. A cidade para progredir, ela tem que se modernizar. Esse negócio a gente chegar, a gente tinha que um determinado prédio ser tombado, determinado prédio que tivesse uma expressão histórica ser tombado, e não, como é que se tombar regiões. Porque aqui, vamos dizer, a Nossa Senhora de Fátima, então a região, tantos metros, aí fica a zona do patrimônio, certo? Isso aí deveriam ser os prédios históricos, a própria matriz, como é que se diz, a casa do Padre Rolim, a casa aquela Padre Rolim número 1, a casa essas casas deveriam ser tombadas. Fazia uma coisa muito... E o resto a gente poderia modificar, fazer prédio, aumentar. Porque se Nova York, por exemplo, fosse, a Broadway era a Rua das Tábuas, certo? Então é porque o pessoal andava nas tábuas, certo? A Wall Street, que era a Rua do Muro, que era o muro para os índios não atacarem, entendeu? Pepe conhece um pouco do exterior, então viajou bastante. Eu fui Pepe já passou por Rio de Janeiro, Estados Unidos, Recife. Me conta um pouquinho dessa trajetória. Em 73, quando a gente aqui em Cajazeiras, tinha uma coisa interessante. A gente, quando estava fazendo, naquela época, o ginásio, né, que é o primeiro grau hoje, a gente já ia descobrindo uma cidade para ir morar lá, porque Cajazeiras não comportava. Aí você foi para o Rio? Então eu fui para o Rio porque minha mãe fazia um tratamento. Então quando eu voltei, eu passei 2 anos, 71 e 72 aqui. Eu terminei o ginásio aqui. Monsenhor Vicente, E essa seleção para ir para os Estados Unidos? Aí, quando eu fui para Recife, aí teve uma seleção para ir para os Estados Unidos, que tinha muito conhecimento geral e pouco inglês. Aí eu consegui passar. Quanto tempo lá? 1 ano. Depois volta para Recife? Aí voltei para Recife. Foi lá onde conheceu a indústria que até hoje, você preserva foi o seguinte, trabalho da indústria têxtil? Eu fiz engenharia mecânica, né? Papai, na realidade, queria que eu fosse médico. Como ele. Como ele. Mas ele sempre dizia que medicina não dava dinheiro. Mas não era que medicina dava dinheiro. É que ele não sabia cobrar. Ele não sabia cobrar, não dava dinheiro para ele. Tanto que os seus colegas todos... Então, quando chegou na época do vestibular, que era área 1, área 2, não era área 3, eu já estava... tanto que eu sou engenheiro e minha irmã é arquiteta. Aí ele disse, Pepe, eu queria que você fosse médico. Eu disse, mas papai, agora eu já estou me inscrevendo. Nem médico, então, e nem advogado, porque fez advocacia e não se apaixonou pela advocacia. Eu sou apaixonado por advocacia. E aí? Mas cada coisa no seu tempo. Eu fiz engenharia, terminei engenharia. E E como a gente tinha esse negócio de algodoeira, etc., então os nossos representantes, os corretores, eram de Recife. Certo? Então eu tive a oportunidade de estagiar em algumas indústrias têxteis de Recife, que eram alguns clientes da gente, tipo Tecanor, Cotonifício da Torre, não foi que eu... Então, a gente, principalmente uma indústria que foi montada em Caruaru, a gente participou do projeto, como eu ainda era acadêmico, certo? Que tinha uma coisa que chamava-se filatório open-end, que tem um filatório convencional e um filatório open-end. Então, quando eu terminei o curso de engenharia, então um primo meu, que fazia parte da algodoeira, foi para Recife. Aí abriu a vaga para eu poder vir para Cajazeiras, que eu queria, sempre gostei daqui. Então você terminou engenharia em Recife? Eu terminei engenharia em Recife. E a sua indústria em Cajazeiras? Aí eu vim para Cajazeiras. Então a gente fez, naquele tempo o algodão tinha, então a gente deu uma dinamizada, eu, Alberto, a Galdino Pires. Tal. Então, nessa época, apareceu a praga do bicudo. E nessa época também apareceu a agribusiness, o algodão sendo produzido em alta escala no sul, para a gente vender no mesmo mercado, certo? Então, qual foi a solução que a gente conseguiu? Como hoje não se planta mais algodão aqui, a indústria algodoeira, qual foi a solução? A solução... De onde vem o algodão hoje? Não, sem algodão. Verdade? Não, depois eu chego lá. Né? Então, o que foi que a gente fez? Rapaz, em vez de vender algodão, então eu vi que o comércio da torta de caroço de algodão e tal coisa, para São Bento, eu vi
a dinâmica de São Bento. São Bento tem 3, 4 mil teares. É um mercado consumidor de fio grosso, que era exatamente o que a gente tinha feito nesses estágios, que era o filatório open-end, que era uma coisa nova na época, né? A gente pode produzir, em vez de a gente pegar o algodão da gente, e em vez de a gente vender para eles, a gente produz o fio e vende para o pessoal de São Bento. Então a gente... Isso é até hoje, vocês vendem... Certo? Então a gente verticalizou o descaroçamento de algodão, certo? Então, quando a gente verticalizou o descaroçamento de algodão para fazer fio, certo? Então a gente conseguiu que na Paraíba existiam mais de 70 indústrias de beneficiamento de algodão, descaroçamento. Hoje não tem, eu acho que deve ter alguma de amostra, de histórica, certo? Algum tipo de museu. Mas não existe mais porque o algodão produzido aqui na enxada, no cultivador, na máquina de pulverização manual, ele é economicamente inviável. O algodão é economicamente inviável em cima do algodão produzido no Centro-Sul, no Cerrado principalmente. Que você produz com 12 pessoas, você produz 3, 4 mil hectares de algodão, você produz 15 mil toneladas de algodão, certo? Quer dizer, isso aí é uma produção monstruosa que eles conseguem, na produção em escala, ter um preço menor. Então a gente veio fazer esse fio grosso, a gente tem que fazer, e hoje nós fazemos o fio de desfibrado de tecido. O que é desfibrado de tecido? O tecido, assim, de algodão, jeans, etc. O pessoal bota umas máquinas chamadas desfibradeira, aí faz uma reciclagem, abre o fio, certo? E esse vira um subproduto. Então esse subproduto a gente enriquece com algodão, poliéster ou alguma coisa, uma fibra, e faz o fio grosso de São Bento, o fio de rede. Então São Bento produz rede para todo o Brasil também a partir de Cajazeiras. Também a partir de Cajazeiras. Tanto a gente, a Catex, a Sotex, como a Patamuté, a S-Texto. Aqui é o polo de fiação que existe aqui. Eu participei bastante. Eu tive uma participação O nome da sua empresa hoje, Pepe? É a Santo Antônio Indústria Têxtil. De onde veio esses nomes? Catex era Cajazeiras Têxtil, foi a Cajazeiro Têxtil. Cajazeiras Têxtil, né? Então a gente tinha uma fazenda em Santo Antônio, certo? Então a gente resolveu fazer aumentar, ampliar, aí fez a Santex, Santo Antônio Indústria Têxtil. Sempre foi no local? Não, era aqui a Galdino Pires, era aqui onde é Alberto, a Constru Center, é aqui. O algodão ficava no meio daquela praça, ali nessa praça do posto Texaco, o algodão ficava lá empilhado, no meio da rua. No tempo de Galdino Pires. Galdino Pires foi assim, mais ou menos o sucessor de Coronel Matos. O Coronel Matos morreu, os seus herdeiros não conseguiram levar à frente J. Matos, a usina de Santa Cecília, né? E Galdino Pires prosperou, né? Juntamente com a Cleito, com a Samba, porque algodão aqui existiam duas multinacionais de Cajazeiras. A Anderson Cleito, que está sendo demolida agora, e a Sambra. Existiam duas multinacionais de Cajazeiras. Quer dizer, era uma coisa que era tão pujante que pessoas do exterior vinham investir aqui em Cajazeiras. Que era uma fibra nobre, uma fibra... Então, hoje, a nossa fibra é para fio grosso. Fio grosso, que é os fios de rede, os fios dessas tecelagens. De boa resistência, dessas tecelagens. Assim, agora... Preço. Então, o desfibrado tem uma coisa, que vamos dizer, a roupa vermelha. Então, a gente produz fios coloridos, os fios já vêm. Antigamente a gente produzia. Uma moda agora é sobre o algodão colorido também, não é? É algodão puro. O algodão colorido, infelizmente, ele é uma coisa que ainda vai acontecer, a não ser assim, determinados, assim, você produzir uma coisa natural, uma fibra natural, para ter esse diferencial de preço. Porque o que nossos clientes querem,
que o pessoal que compra a rede quer é vermelho Flamengo. São cores fortes. E essas cores ainda não se conseguiu com o algodão colorido. Não se conseguiu. Tem que fazer fio tingido. Fio tingido ou fio como a gente faz, assim. Os reciclados, as roupas vermelhas, eles no Brasil, se recicla 30% das roupas das roupas da confecção, se recicla somente 30%. Ainda tem 70% está jogado fora, vira lixo. Né? Esses 30% é que a gente consegue sobreviver por aqui, para fazer as redes. São Bento, pessoal de Pernambuco, de Itacaratu, Caraibeiras, pessoal de Minas Gerais. A gente escuta muito falar em reciclagem de materiais plásticos, né, pois vidro, mas com relação ao tecido, realmente nunca escutei falar. Pois é o que a gente vive. A indústria têxtil, as fiações de Cajazeiras vivem de reciclagem do algodão. De tecido reciclado. Inclusive aqui. Aí aproveita o fio. Inclusive a Patamuté tem a desfibradeira. A Patamuté tem uma desfibradeira dela. Ela compra o retalho de tecido, compra o retalho de tecido, faz o desfibramento que ela quer e a gente aproveita, enriquece com alguma fibra, um poliéster, alguma fibra enriquecida e se faz desse jeito. Agora, voltando mais à vida de Pepé, né, de novo, trazendo novamente, eu quero saber como era antigamente. Porque sua mãe era de rádio, e eu quero saber quem eram os grandes nomes da época, eu quero saber como era o carnaval e essa história de Galera do Mal. Porque na minha época, eu já conhecia esse bloco bastante conhecido, viu? Galera do Mal. O mal era ótimo. O mal era bom, né? O mal era ótimo. Minha mãe, quando ela não era radialista, quando ela veio para Cajazeiras, ela começou a ser radialista por vias não ortodoxas. É que Mozart e o pessoal da difusora Rádio Cajazeiras, eles queriam aumentar a potência dos transmissores. Naquele tempo, ela morava no Rio de Janeiro. E tinha que ir, era uma coisa militar, o tempo do militarismo, aí tinha que viver em quarto exército e levar um monte de documento. E ela era que fazia a ponte para o aumento da potência da difusora Rádio Cajazeiras. Ela fazia a ponte, ela fazia... Então, quando ela veio morar para cá, Mozart chamou para ela ser locutora. Né? Agora, Mozart... Quem trabalhava com ela na época? Aí quem trabalhava com ela aqui, por exemplo, Nonato Guedes. Tiveram, por exemplo, J. Gomes, tiveram, quem mais? Zé Trajano era um grande amigo de minha mãe, muito. Eles eram, então, o bispo, Dom Zacarias, quando chegou aí, convidou minha mãe para trabalhar, para ser diretora da Rádio Alto Piranha. Aí foi que ela se fez, tinha um programa, a mini discoteca, aí era Zé Trajano, aí... Por exemplo, Gutenberg Cardoso, Nonato Guedes, eles eram funcionários. Ela chamou para o microfone esse pessoal e tinha mais, os Almair Furtado, o pessoal que já estava. Zenilton Alcântara, que foi vereador, um dos vereadores mais votados, proporcionalmente um dos vereadores mais votados da cidade, era colega dela da Alto Piranhas. Certo? E muito mais gente. Agora, Zenilton, Nonato, era um pessoal que faziam as rádios e faziam assim os movimentos. Assim, Projeto Cura, aí fazia um pessoal que era a favor, era contra. E teve essa coisa do Projeto Cura, o bispo teve que intervir e tirar do ar por conta da animosidade que existiu. Mas era uma animosidade que existia somente, né, entre eles, não havia animosidade nenhuma, não havia briga nenhuma. Eles terminavam, cada um fazia os programas, esculhambava o outro esculhambava o outro, e de noite ia todo mundo lá para a lascaria. Tomar, e Ibope aumentando, e ficou quase nessa época do Cura, ficou quase uma animosidade tão grande que eles vamos tirar todo mundo do ar para acabar com esse negócio. Foi o bispo que teve que intervir. Aí que foi Monsenhor Vicente. Apaziguar, não é? Monsenhor Vicente, que virou também, foi para a diretoria da Rádio Alto Piranha na época.
certo? Então ela conviveu com esse pessoal e lançou muita gente, lançou o Nonato, lançou o Gutenberg, quem mais? Quem mais? Ela como diretora ainda como diretor Nonato foi na época da difusora, ela chama e Gutenberg foi no tempo da Alto Pirante, assim, somente para citar os mais importantes. Assim. E os nomes, eu quero saber nomes também de quem estava nessa galera do mal. Deve existir celebridades lá dentro. A galera do mal foi um antibloco. Era o seguinte, a gente... Quais foram os grandes carnavais? Isso foi na época de 90. Ainda na praça? Sempre foi na praça? Sempre foi na praça. Assim, a gente... Só mudou uma vez, né? Sempre foi na praça. Não, é o seguinte, mas começou a não caber, não é? Não, o que aconteceu foi o seguinte, é que começou a ter aqueles... O trio de João Claudino, etc. Foi aumentando a estrutura. A gente foi fazendo, aí a gente tinha disse, rapaz, vamos fazer alguma coisa. Aí o pessoal chega e disse, rapaz, a gente não é a galera do mal, disse, rapaz, vamos criar logo esse nome de galera do mal para ninguém criar, porque depois que alguém criar, aí a gente vai ficar fazendo, vamos lançar logo esse... Aí a gente fazia umas camisas, que naquela época todo mundo era de branco, a gente fez umas camisas azuis e tal. Eram 20 pessoas só, certo? Então, a ideia... Quais os nomes? Os amigos. Eu, Gutenberg, Buguinha, José Clementino da Silva, um grande Pedro que ele teve, um grande professor, José Clementino, aí as famílias da gente, Lúcio Vilar, Luiz Vilar, Jean Delarry, a galera da praça mesmo. Então, todo o pessoal, Francisco José, o famoso Tundá. Então a gente chegou e Gutenberg sempre teve, Pepe, não tem o consultório de teu pai que está desativado, vamos fazer um camarote. Aí a gente conseguiu com o Zé Cavalcante para fazer a sede do bloco. Aí a gente fez um mega, hoje é um mega camarote. O camarote cabia 80 pessoas no camarote e tinha uma área de apoio para 200. Então a gente era o... Era o maior? A gente foram 10 anos ali. Foram 10 anos no puleiro. Aí eu disse, não, e o camarote do mal acabou? Você disse, não, o camarote do mal não acabou, não. Tiraram o carnaval debaixo dele. O que você achou dessa mudança? Agora já mudou outra vez. Não, segundo Fernando Bavo, que era outro, você disse, olha, acabou-se o carnaval por conta de que tiraram, até que voltava para João Pessoa. Inclusive hoje foi, né, foi divulgado a programação do carnaval. Por que você resume hoje o carnaval de Cajazeiras? Não, isso aí muda, o tempo muda. A Praça João Pessoa era pequena, mas ficou pequena. Então, de repente até a Juvencio Carneiro ficou estreita. A Juvencio Carneiro ficou estreita. E mudou a concepção de carnaval que existia. Os trielétricos andarem e tal e coisa. Mas no tempo da Praça João Pessoa, apareceu aqui aquele... Teve um pessoal da Bahia, assim, de alto, que estava em evidência. Apareceu. Existiam os carnavais de clube também, existiam os carnavais de clube, antigamente era muito bom. O tênis clube, era muito bom. Eram carnavais que eu... Tem as matinês. Durante o dia era o carnaval de clube. Aí de noite o negócio era bom, assim. Agora era tipo assim uma família, a gente, o pessoal do Dr. Deodato, o pessoal quando um ia, o outro o resto ia atrás. Não, todo mundo assim. O tênis clube era uma família enorme. Você se encontrava, em Cajazeiras se encontrava, mas era muito elitizado, era aquela coisa. Hoje o carnaval de povo, de rua, de não sei o quê. A concepção de carnaval mudou muito a partir dos trios elétricos de Salvador. Então isso aí é como a pizza. A pizza é napolitana, mas a pizza é mundial. No mundo todo você come pizza. Mesma coisa, trio elétrico, todo lugar tem trio elétrico aqui em Cajazeiras, em qualquer lugar. Então a concepção mudou e infelizmente, por camarote da galera do mal, tiraram. Essa galera nunca quis mais se reunir em algum carnaval, se juntar novamente? Não, a gente... Olha, o grande amálgama que existia era José Clementino da Silva, era o professor, era o Zé Quelé. Ele era o cabeça? Ele era quando a gente não tinha nada para fazer, para casa dele arrumava alguma coisa para a gente fazer, certo? Aí então, infelizmente, ele morreu com 36 anos. Nossa. Certo? Ele morreu com 36 anos. E
E depois, então, pessoal, Gutenberg, por exemplo, foi para João Pessoa, o Lúcio foi para João Pessoa, outras pessoas, começou a não faltarem além da gente não ter um espaço privilegiadíssimo, que era o da Praça João Pessoa. Então, por isso, né? Tirou assim um ambiente e desestruturou certo, a história. Né, a gente continuou o banho de mar, só que tiraram o mar debaixo da gente. E cada um também foi pro seu lado, outras cidades, foi envelhecendo também, né? Não aguentava mais o mesmo rojão ali daquele carnaval. É verdade. Mas isso aí foi uma época maravilhosa. Época de ouro. Quem não viveu, pessoal mais novo, perdeu. Passou. Perdeu. Agora tem outras coisas, tem outro. Mas eles estão vivendo também a história deles. Estão vivendo agora, a história deles. Esses paredão de som não existia, esse negócio aí também não existia. Existiam, eles têm uns divertimentos. Como o deles, contexto musical mudou também. Mudou. Né? Eu acho assim, a época de Chico Buarque, Maria Bethânia, etc., isso aí, a de hoje é muito mais pobre, né? Eu prefiro a minha, mas todo mundo tem sua. Tem sua. Sua referência. Mas isso daí o pessoal novo tem que fazer isso, inovar, inventar coisa nova, fazer isso. E se divertir também, tem direito. Né? Vou falar em direito. Eu entendi que direito não foi exercido por causa da indústria, não? Não, se envolveu demais na engenharia? É porque, primeiro, direito é maravilhoso. Eu não tenho nada. O problema é que para você ser atuante, só está em dia com a AB, estamos em dia, não tem problema, né? Atuante, se você tiver um processo correndo, você está atuante. Eu não sou militante, porque eu não tenho condição de sair. Teria que dispor muito tempo, né? De sair de lá, você tem que ter um escritório de advocacia, você tem que estar no lugar e tem que ter tempo disponível para atender os clientes. Certo? Então, você estava no outro mundo, você já tinha se envolvido na indústria. Indústria, certo? Então, o que é que eu fiz? Eu me especializei em engenharia de segurança do trabalho, certo? Indústria, que hoje virei funcionário público. Precisa de um engenheiro de segurança do trabalho para fazer algumas coisas. E engenharia, quantos advogados existem em Cajazeiras em dia com a AB hoje? 150. Quantos engenheiros mecânicos tem em Cajazeiras? 4. Ah, sim. Então, a necessidade. Então, o campo de engenharia mecânica, de engenharia de segurança do trabalho, é muito mais amplo, muito mais. Então, o pessoal vem me oferecer trabalho em casa. Enquanto na advocacia você tem que ter, por exemplo, tem que ter um sindicato, você tem que ter uma organização para para ter volume de processo. Então, se você não tiver volume de processo, eu ou qualquer novo advogado, certo? Se você não tiver volume de processo, tiver tempo de você ter isso, ou tiver um emprego que sustente seu negócio, você não está. Tem vários advogados, tem várias pessoas, grandes figuras que são advogados, que ele não exerce. Mas não é que a advocacia é ótima. A advocacia é maravilhosa. Nada contra. O problema é que a engenharia é menos concorrida. Então, o foi melhor, não é? É menos concorrido. Mas se você quiser fazer um processo, a gente toca para frente. Se quiser defender o cliente, não tem problema não. Você, qualquer pessoa, certo? Agora, eu não tenho tempo. A concorrência é muito grande, etc. Pronto, não é o direito em si. Aqui não é a profissão em si. Certo? Há uma dedicação por trás de tudo isso. Então, Pepe, eu quero fazer um resumo. Mas é um resumão mesmo, assim. Eu vou citar só os nomes, você vai me dar só as ideias do que representou, tá certo? Você passou para o Rio de Janeiro. Uhum. O que o Rio de Janeiro representou na fase de sua vida? O Rio de Janeiro era muito bom. Era uma cidade maravilhosa, no tempo que ela era maravilhosa, antes dos crimes, etc. Era uma cidade muito boa na época, né? Eu morava em Copacabana, certo? Mas ela era mais maravilhosa que hoje? Na minha opinião, sim. Mas como eu estou com pouco contato, né? O Rio deve ter mudado, esse negócio da Olimpíada e etc. Deve ter mudado alguma coisa. Mas continua maravilhosa, não tem? Mais maravilhosa é Cajazeiras, terra da cultura. O que resume para você?
Cajazeiras, ó, tudo bem, mas a cultura, é preciso a gente falar um negócio que chama-se produção cultural. Para nós sermos a tal da terra da cultura, nós precisamos merecer o título de cidade da cultura. E como é que nós fazemos? É produção cultural. Quantos livros são publicados em Cajazeiras? 50, 10, talvez menos de 10. Quantas peças são levadas em Cajazeiras por ano? 2, 3, 5, 10, talvez menos do que isso. Quantos existem algumas coisas, assim, grupos de dança, dança de rua, movimentos pontuais, isso também é cultura, certo? Isso aí também é cultura. Tem que deve ser fomentado, mas a terra, para a gente chegar e sair dizendo que nós somos a terra da cultura, nós temos que ter qual o grande escritor que nós temos, fulano, qual o grande poeta que nós temos, Cristiano Cartacho, por exemplo, ainda é Cristiano Cartacho, morreu. Precisa surgir mais referências. Precisa surgir bem mais gente, tem que ter movimentos, não precisa ser uma flip não, mas assim, tem alguma coisa, festivais de poesia, clube de literatura, alguma coisa nesse as escolas, sentido. Né, os programas escolares só tem, desempenham algum papel. Tem esse, mas o problema da escola é que a escola é um ambiente fechado. Não é, saúde é uma coisa, todo mundo precisa de saúde, né? Escola, você pode, às vezes, um trabalho muito bom. Eu vi na semana de cultura da Mostra Cultura, a mostra bastante, uma coisa aí usar todos os alunos das redes estaduais. Interessante, mas sair de qualquer forma, não é uma coisa assim que todo mundo saiba e todo mundo vá atrás e não sei o quê, certo? Precisa abrir os muros da escola, né? Abrir o muro da escola, abrir os muros das universidades. As universidades aqui é formar aluno. E não extensão, pesquisa, publicação, produção cultural. Isso aí deixa muito a desejar. E isso aí que esse negócio da gente, da terra da cultura, é preciso Cajazeiras merecer o título. Na minha opinião pessoalíssima, eu acho que Cajazeiras não está muito a desejar. O terceiro item já seria incluso nesse, que seria o Teatro Ica. O teatro. Então aí, vamos esperar, né? Vamos esperar a conclusão. Vamos sonhar e vamos esperar e vamos inaugurar, né? Vamos inaugurar. O mais próximo possível. Esperemos, né? Estaremos lá. Esperemos, vamos, né? Será um grande presente também. Depositamos a fé e os votos. Apostamos nisso aí. Eu já agradeço a Pepe. Eu que agradeço. Pela presença. Eu que agradeço. Já peço de antemão desculpas aos ouvintes, aos teleouvintes, aos internautas, pelas bobagens que eu posso ter dito, mas eu me responsabilizo. Uma hora que é pouco para tantas histórias ricas, né? A história de Cajazeiras está inclusa na sua história. Também. Então foi importante para todos os internautas. Graças a Deus. Que estiveram conosco até agora. E agradeço mais uma vez e até a próxima vez com uma nova personalidade. Pronto. Um beijo a todos, né? Literalmente foi um prazer. Até lá. Até lá.